Um bom dia a todos, um feliz sábado, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Queridos, abra sua Bíblia, a mensagem de hoje tem a ver com volta. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, nós vamos falar do filho pródigo. Durante a semana, à noite, o pastor Luiz Gonçalves está fazendo mensagens poderosas, mensagens em que tem tocado ao coração, tem feito com que algumas pessoas tomem decisões. E eu confesso para os irmãos que essa história do filho pródigo é uma história muito conhecida. Bem conhecida, talvez uma das mais pregadas. E normalmente quando a gente fala alguma coisa, seja num reencontro, seja com o objetivo de apelar ao coração para que as pessoas voltem para o Senhor, a gente usa muito essa parábola do filho pródigo. É verdade que a parábola fala de três personagens, um pai com dois filhos, o mais novo e o mais velho. E a história, a ênfase maior é no filho mais novo, mas também tem uma parte final do filho mais velho, que fica ali magoado, chateado com o irmão e com o pai que o perdoou. Mas a nossa ênfase não vai ser no filho mais velho, vai ser no filho mais novo, no filho pródigo. E desde que começou aí a pandemia e a gente tem feito vídeos na internet, eu tenho buscado sempre buscado lá no original, quando é Antigo Testamento no hebraico, quando é no Novo Testamento no grego. E explicando o texto, mostrando como é mais profundo quando a gente entende isso. E eu fui fazer com o filho pródigo, e eu fui escrevendo, tem muitas coisas escritas na minha Bíblia, eu fui escrevendo, anotando algumas coisas. E hoje eu falei para minha esposa assim, que eu nunca tinha visto a parábola do filho pródigo como eu entendi hoje. Acordei mais cedo, sempre a gente é acordado mais cedo, e a gente vai lendo, vai escrevendo, e aí durante a semana a gente vai colocando os vídeos, Essa semana a gente está falando do Apocalipse, estamos no Apocalipse capítulo 5 lá. Mas aqui, para o sábado também, eu gosto de fazer, já que eu estou fazendo assim, e aqui eu posso dizer para vocês o seguinte: como Deus nos ama. Quão errado possamos estar. Com certeza hoje, quando você voltar para sua casa, você vai voltar com uma gratidão de Deus diferente que você tem hoje. E hoje, eu lendo, escrevendo, eu chorei muito. Eu falei para a Nígia, olha, nunca tinha imaginado que a história do filho pródigo era essa. A gente lê e entende algumas coisas. Assim, Mas quando a gente vai entendendo o que Jesus está querendo colocar, ou o que Ele está querendo ensinar, é além do que a gente aprendeu aqui, é mais profundo, e é o que parece que a história que Ele contou é a história dos dias de hoje. Não parece, eu fiquei pensando, mas Senhor, parece para os dias de hoje, não parece para a história passada, porque a gente entende que a cada geração, ela vai se tornando menos rígida, se é que eu posso dizer, Quando a gente era pequeno, a gente era mais rígido, a gente falava com os nossos pais, reclamando que eles eram muito duros, aí eles sempre diziam, você não sabe da época dos seus avós. Então, quando a minha mãe batia na gente, mamãe, a senhora, bate muito na gente. E ela dizia, se você tivesse nascido na época que eu era pequena, da sua avó, você ia ver o que é apanhar. E aí um dia, eu falei com a minha avó, falando de alguma coisa, eu falei com a minha avó. Vó, minha mãe falou que a senhora era muito dura com ela, e que ela não é nada em relação com a gente, o que a senhora era com ela. E ela falou a mesma coisa, meu filho. Ela falou assim, meu filho, meu neto querido. Primeira vez ela falou filho, na segunda meu neto querido. Se você nascesse no meu tempo,
você veria o que era ser duro. Minha mãe dizia que ajoelhava no milho e não podia se mexer. Você já conseguiu ajoelhar em alguma coisa e machuca? Imagine ajoelhar no milho. Então, e assim vai. Mas quando eu li essa parábola, eu fiquei imaginando assim, na época de Jesus, o quão, vamos dizer assim, duro eram as pessoas. Talvez esse pai de amor que ele falou aqui, eu não sei se realmente tinha naquela época, ou era muito pouco. E eu fiquei assim, Senhor, mas o Senhor contou aquela história, lógico que foi para eles, de maneira bem especial para eles, para os líderes. Mas essa história é tão atual, e eu quero ler com vocês, tá? Eu vou lendo algumas coisas e eu vou dizendo o que significava no original. A gente já fez oração, né? Já foi orado, mas eu quero que vocês fechem seus olhos mais uma vez. Pai, nós vamos falar da história do filho pródigo. Já foi orado pedindo a bênção da tua palavra, que eu, como pastor, pudesse falar aquilo que o Senhor nos impressionou, me impressionou de maneira especial. Então, nós pedimos, Senhor, realmente, que o Senhor abra a nossa mente, abra a mente dos irmãos, o coração dos irmãos, para que nós possamos entender essa história e sermos o filho pródigo, Senhor. Entendermos e voltarmos. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, talvez em algum momento você foi o filho pródigo. É lógico que aqui o filho pródigo, a ênfase é que ele foi para o mundo mesmo. Mas talvez você diga assim, eu não fui para o mundo, mas em algum momento eu me voltei contra o meu pai. Mesmo que depois tenha pedido perdão. E eu quero ler com você. Verso 11 diz assim, Lucas 15, verso 11. E continuou, né? Jesus estava contando outras histórias e aí continuou dizendo o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço, no original é o mais jovem, disse ao pai: Pai, me entregue, no original literalmente é: me entregue a minha parte, a parte devida da propriedade, aquilo que cabe a mim. Note que quando você vê isso, parece que o filho é um filho que quer a morte de um pai. Porque não é só, pai, me dá a minha parte. A parte que cabe a mim, pai. Entrega logo para mim. Com isso, você pode pensar algumas coisas. Primeiro, que o filho queria mais coisas, né? Porque provavelmente um filho de um pai com condições rico é um filho rico. Concordam comigo, queridos? No geral, um filho de um pai rico é rico. Talvez não gaste ou não use igual o pai, né? Porque é o pai que cede, às vezes é a mãe que dá, mas tem as coisas. Aqui a gente pode tentar interpretar, mas o sentido é esse: pai, me dá a minha parte. Eu quero a minha parte. E o texto seguinte é que o pai fez. O pai não falou, o pai não disse assim, não filho, por quê? Não chamou para conversar. O pai simplesmente disse, e ele repartiu os seus haveres. No original é, o mesmo repartiu em parte os bens. Talvez o pai tivesse repartido em partes, né? Repartiu, dividiu para o mais velho e para o mais novo, com a dor no coração. Porque o filho pedindo a herança, porque ele está, me dá a minha parte. Divide logo e me dá a minha parte. Quando você entende isso, parece que o filho estava querendo até que o pai morresse. Eu já tive como pastor experiências assim, de pessoas que eu conhecia na igreja. Uma vez a minha mãe viajou com uma pessoa muito querida dela, uma programação da igreja, e ela saiu do Ministério da Mulher, e elas viajaram. E quando voltaram desse passeio, foi num fim de semana, quando voltaram desse passeio, esta amiga da minha mãe caiu dura quando chegou em casa. É uma expressão, né? Caiu dura, porque morreu, mas entrou em desespero, porque quando ela chegou em casa,
Olha só, ela saiu na sexta-feira. Ela morava junto com a família, filhos, ela tinha posses, terreno e tal. Ela viajou na sexta, passou a sexta, passou o sábado, passou o domingo e chegou domingo à noite. O ônibus chegou lá da viagem do Ministério da Mulher. Minha mãe foi para minha casa e a senhora foi chegando na casa dela. E quando chegou na casa dela, a senhora descobriu o seguinte: que a única coisa que ela tinha era a casa que estava em condição de ela usar até o dia da sua morte. Ou seja, quando ela saiu de viagem, os filhos venderam e repartiram tudo. Como conseguiram? Em algum momento passado, alguém pediu para a mãe assinar um papel em branco. E a mãe assinou um papel. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando o pessoal viajou, as irmãs, né? A gente passava ali, vinha trator, cortando árvore, levantando cerca. E a gente falou assim, nossa, a irmã está gastando, né? As pessoas da rua, os vizinhos, a comunidade, olhava assim. E primeiro acharam estranho porque começou no sábado. A irmã é da igreja, a irmã era líder, uma das líderes da igreja, e viu o trator cortando, derrubando árvore, era um terreno grande. Imagine um terreno de frente para a igreja, imagine esse quarteirão. Esse quarteirão era o terreno dela. Com árvores, tinha a casinha dela e tinha o terreno mesmo. Com criação, com coisa. E viu o trator derrubando árvore, não sei o quê, vem um outro montando, botando as cercas de arame farpado. E foi dividido os lotes. De sábado para domingo. E quando ela chega, só encontra a casa com um matagal que não existiu mais, tudo dividido em lote. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Aí, agora vocês entendem a expressão que ela caiu dura quando ela enxergou. E depois que ela descobriu que nem a casa era mais dela. A casa era dela, tem um nome, eu esqueci agora o nome. Usufruto, até o dia, ou seja, era tudo dela, e ela dizia, ela hoje já se recuperou, mas naqueles dias ela chorava muito, e ela dizia assim, era melhor eu ter morrido ao eu ter visto essa cena que aconteceu, os meus filhos me mataram enquanto eu estava viva. E os filhos depois viram isso, até pediram perdão, não é o contexto aqui, né, do filho pródigo, mas não volta atrás, né? Já vendeu, já... Por que eu estou querendo dizer isso? Porque a fala dela, olha, eu preferia ter morrido ao ver o meu filho... Ela tinha filhos, os meus filhos fazerem isso. Vamos dizer assim, me repartiu em vida. Sabe, queridos... E aqui a história continua dizendo, olha só, verso 13 diz assim, passado não muitos dias, ou seja, logo, no original é não muito tempo depois, o pai dividiu. Você imagine aí, fazendas, terras, você não vende da noite para o dia. Mesmo que tenha pessoas interessadas. Você demora alguns dias, pelo menos aí, uma semana, 2. Se você tem muitas terras, você precisa passar, né, e tal... Então, não é simplesmente assim, hoje eu quero me desfazer de tudo e amanhã me desfiz de tudo. Não acontece assim, vocês sabem disso. Então, essa expressão, não muitos dias, é poucos dias depois. O filho mais moço ajuntou tudo, ou seja, o pai entregou, então ele ajuntou tudo o que era seu. Pergunto, era dele ou era do pai? Do pai. Não era dele. Sabe, queridos, às vezes a gente, diante de Deus, a gente pede as coisas, ou a gente acha que a gente é dono. Mas é Deus. Deus, ele é o dono. E o filho juntou tudo, achando que tudo era seu, mas era do pai, o pai estava vivo. E ele insistiu, me dá, pai, me dá. E o pai deu. E olha só, e ele foi, aqui diz assim, ajuntou tudo, que era seu, e partiu para uma terra distante. No original é para um outro país. E para um lugar bem distante no outro país. Ou seja,
Você consegue imaginar a dor deste pai? Porque o filho queria ficar próximo do pai ou longe do pai? Longe. O mais difícil para um pai não é ver o filho fazendo as coisas erradas. O mais difícil para o pai é não sentir no filho amor do filho para com ele. Entendem o que eu quero dizer, queridos? Dói, sim, com certeza. Desobediência, você fica triste, o pai fica triste, machuca o coração. Não estou dizendo que isso não é relevante. Eu estou dizendo que a dor pior de um pai, ou de uma mãe, ou de alguém que cuida, educa, não é ver o filho no caminho errado. Isso dói. Mas o que dói mais é este que criou não sentir amor. E a gente sente quando as pessoas nos amam. Sentimos ou não sentimos, queridos? A gente sente. Realmente a gente sente. E também a gente sente quando as pessoas também não gostam, não querem, ignoram. A gente sente. Já viu um local que às vezes você chega e fala assim: pastor, eu estava com uma sensação ruim, parecia que as pessoas estavam me olhando, me julgando. Às vezes a gente não tem essa sensação. A gente chega num lugar que todo mundo te olha assim, e aí você fica mal e você vai embora, porque você se sente mal. Aí para onde os seus olhos ou o rabo de olho está olhando, você está vendo ali: nossa, está fulano me olhando, fulano, não, eu vou embora. Ou você vai num local em que está todo mundo, você está numa fila, está todo mundo te olhando, você está no outro local, está todo mundo te olhando, e aí você dá um jeito, inventa, às vezes nem inventa uma desculpa, né? Finge que tem alguma coisa em casa para pegar, só para sair daquele local e vai embora. E aqui diz assim, olha, que o filho foi para uma terra longínqua, distante, desapareceu do pai. E lá dissipou. Essa palavra dissipou é literalmente dispersou, espalhou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa palavra dissoluta é uma vida descontrolada, desregrada. A Bíblia não diz o que o filho fez. A Bíblia só diz que ele espalhou os bens. É uma expressão para dizer que jogou fora. Imagine você vai no banco, recebe lá um bolo de dinheiro e você espalha esse dinheiro. Se passar o vento, você vai ter dificuldade para você juntar atrás esse dinheiro de volta. Às vezes um dinheirinho cai, voa, o vento, você vai correndo atrás desesperado, ainda mais se a nota for uma nota alta. Eu ainda não vi a nota de R$200. Você já viu a nota de R$200? Eu ainda não vi. Acho que está voando por aí, que até hoje eu ainda não vi. Então imagina um bolinho dessas notas de R$200 voando. Vai voando, seu coração vai junto também. Imagine aqui, né? Vai descendo aqui, tem uma ribanceira. Imagine o ventinho levando, o seu coração indo, as notas, e as crianças lá embaixo, felizes, né? Caindo assim, como pipa, sabe? Olha. A Bíblia diz que o filho dissipou, derramou e gastou, vivendo de maneira desregrada. Aí diz assim, verso 14. O problema não é viver de qualquer jeito, porque o filho queria viver de qualquer jeito. E às vezes a gente quer viver de qualquer jeito. Às vezes a gente fala, Isaac, não faz isso, mas pai, por quê? Ele está na moda daquela assim, a gente compra roupa social, a gente bota a roupa social e diz, eu não quero. Por quê? Eu não quero usar. Para que eu vou usar calça social? Para que eu vou usar camisa social? Eu quero camisa polo, eu quero calça jeans, eu quero, se puder de bermuda, eu quero de bermuda. Se puder de chinelo, eu quero de chinelo. Por que, pai? Poxa, pai. Filho, você precisa ir, tá? Não quer ir de terno? Não precisa de terno. Seu pai vai de terno, mas você vai social. Quando ele era bem pequenininho, aí ele obedece. Quando ele era bem pequenininho, ele falou para mim assim, ele encheu o peito dele, o peitinho dele, e disse assim, pai, hoje eu não vou à igreja. Eu falei, um toquinho de gente, pequenininho.
tomou coragem, não sei se ele viu em algum lugar, um filme, ele tomou coragem. Pai, hoje eu não vou na igreja. Eu olhei, é mesmo, meu filho? A mãe olhou, né, com medo de eu brigar ou alguma coisa, né, aquele olho que defende o filho, né, não tem hora que a mãe defende o filho, às vezes até do pai, sim ou não, irmão? Ela parou e prestou atenção, quando eu olhei para o olho da Nídia, eu falei, meu Deus, ela deve estar achando que eu sou um perverso. Eu falei, calma, deixa, me conta mais, filho. Por que você não quer? Não, pai. Tem que acordar cedo, me arrumar, ir para a igreja, ficar lá sentado, quietinho. Não quero isso não. Eu estou avisando para o Senhor que eu não vou mais à igreja a partir de hoje. Tá bom, pai? Tá bom, filho. Faz o seguinte. O que, pai? Você vai lá no seu quarto, você vai escolher a roupa, você vai dizer para a mamãe qual é a roupa, ela vai botar a roupa em você e você vai comigo para a igreja com a mamãe, tá bom? Aí ele, tá bom, papai. E o que ele fez? Foi para o quarto, escolheu a roupa e a mãe vestiu ela. Ele não tinha a noção do que ele estava falando. Como muitas vezes nós estamos falando alguma coisa e a gente não tem a noção. Você já viu algum pedido que você fez para o seu pai, para sua mãe, a sua mãe responde, filho, você não sabe o que está pedindo. Ah, mãe, eu queria tanto ganhar isso, filho, você não sabe. Por que eu não sei? Não é assim que a gente responde? Por que a gente não sabe? Eu sei que ele falou isso uma vez. Talvez ele ouviu alguma coisa, ou ele queria mesmo. Mas ele foi. Ele não foi resmungando. Ele foi, pediu, botou bonito. Aí eu falei assim, quando ele estava bonitinho, eu falei, viu como você está bonito, filho? É, pai, eu vou para a igreja. Pronto. O que eu estou querendo dizer com vocês é que aqui, olha só, o que acontece não é o filho querer fazer as coisas, é que depois que ele faz as coisas de errado, o inimigo, para prender, ele arranja um jeito para ficar pior. Porque depois que o filho gastou tudo, se o filho gastou tudo, ele ficou rico ou ficou pobre? Pobre. E essa expressão, espalhou os bens, queridos, antes eu imaginava assim, que ele pegou o dinheiro e começou a comprar as coisas e gastar. Mas essa expressão aqui, espalhou o bem, viveu de maneira desregrada, dissoluta, mas dá a entender que ele tentou investir em alguma coisa. Sabe investimentos que você faz e você descobre que investiu em coisa errada? Às vezes não acontece, queridos? Então, aqui eu entendo implícito que ele espalhou. Só que essa expressão é de também investir. Ele espalhou alguma coisa, mas ele espalhou em coisas que ele não era certo. Primeiro, ele estava numa terra longínqua, não era a terra dele. Às vezes a gente muda de lugar e a gente quer firmar alguma coisa, mas a gente tem que conhecer o local. Nem sempre aquele local vai ser bom para a gente, para o nosso emprego. Não é assim, queridos? É ou não é verdade? A gente pode ter o dinheiro que for, mas aqui, você com dinheiro, você conhece todo mundo. Você sabe como é que o povo pensa, como é que o povo raciocina. Se você vender um produto, você vai saber se o povo vai te pagar, se não vai te pagar. Agora, quando você vai para uma outra terra que tem um outro costume, você não conhece. Você pode estar investindo em alguma coisa boa, em algo interessante, mas as pessoas não querem. Concordam comigo? E aí, queridos, depois que veio tudo isso, que ele gastou tudo, sobreveio grande fome naquele país. Existe uma das leis de Murphy que diz assim, não há nada tão ruim que não possa piorar. Tá ruim? Pode piorar. Tá pior? Pode piorar mais ainda. Então, nós precisamos sempre nos proteger ou para fazer provisões para a gente esperar o pior. Porque se não acontecer o pior, vai ser sempre o melhor para a gente. Se a gente não se prepara para o pior, a gente nunca se prepara. Quando vier o pior, aí a gente vai para onde? Para onde, irmãos? Para o fundo, lá para o fundo do poço. E foi isso que aconteceu. E olha só,
Teve grande fome, sobreveio aquele país, grande fome, e ele começou a passar necessidade. No original quer dizer que ele primeiramente começou a sofrer necessidade. E eu fiquei assim, por que primeiramente? Aí eu me lembrei, ele estava em um outro país. Na hora da fome, os irmãos se ajudam. E quem é estrangeiro faz o quê? Desculpa falar, se lasca. É, ou não? Ou não, irmãos? É. Na hora do aperto, você vai se juntar entre os seus. E quem não é dos seus, que se lasque. Aí eu entendi, porque no original, não é que ele padeceu necessidades, ele foi o primeiro a padecer necessidades. Ele estava num país estrangeiro, gastou tudo, viveu de maneira desregrada, provavelmente causou inveja em muita gente. É ou não é verdade? E aí, na hora que veio a fome, ele não tinha. Que ele se vire, ele tinha. E aí, queridos, olha só o que aconteceu. Verso 15. Então, ele podia voltar para casa? O que vocês acham? Podia. A palavra aí foi traduzida por agregou. Não sei se na sua Bíblia está aí. Ele foi e se agregou a um dos cidadãos. No original se juntou, cimentou. Ele podia voltar para o pai, mas ele não quis. Ele quis continuar em terra estranha. Ou seja, ainda não tinha aprendido que ficar do lado do pai é a melhor experiência. Sabe aquelas pessoas que se afastam do caminho do Senhor e estão no caminho errado, tá ruim, tá piorando, pode voltar, mas não volta. Você quer ver uma outra pessoa que eu, num dia desses, passado aí, falando sobre textos difíceis? Ló. Ló, quando foi expulso de Sodoma e Gomorra, por que ele não voltou para o seu tio Abraão? Já que Abraão amava. Ele preferiu morar nas montanhas sem nada. Quando você lê Patriarcas e Profetas, Ellen White diz ali que ele se salvou, só ele. Ele perdeu tudo, ninguém perdeu as filhas, porque as filhas fizeram conforme o costume da terra, embebederam o pai. Eu fico imaginando assim, como é que um pai se deixou virar bêbado pela própria filha? E porque morreu os moradores da terra, não tem homem mais aqui. Como não tem homem? Sai dali e volta pro tio. Por que não voltou? Eu estou fazendo essa pergunta para vocês, mas eu não tenho essa resposta. Eu fiquei assim, Senhor, por que não voltou? Será que a dor ou a vergonha de voltar de cabeça baixa era tão grande que preferiu passar fome a vida inteira? Porque se ele ficou só, ele passou fome, foi vivendo igual com, mendigo de caverna. E a Bíblia diz que quando ele chegou, ele armou tenda até a entrada de Sodoma e Gomorra, não é assim? Até a entrada, ele não morou em Sodoma, ele morou na porta de Sodoma. Ele tinha tanta tenda, ele tinha tanta coisa, que ele, com um tio, a terra não aguentava. Eu fico imaginando, quando eu pensei nisso, eu estava aqui em Ecoporanga, depois eu preguei esse tema lá em Baixo Guandu, agora eu estou aqui em Colatina. Você consegue imaginar a terra de Colatina? 2 homens. E os 2 não podem ficar juntos porque tem muito animal. Você consegue imaginar isso? Filho, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Porque os pastores não estavam, porque estava um brigando com o outro, tirando comida um do outro, para os animais. Tinha pouca coisa ou muita, irmãos? Muita coisa. E eu falei, Senhor, por que ele não voltou para o tio? E aqui o filho pródigo a mesma coisa, podia ter voltado, não. Aí ele se juntou.
Ou seja, não há nada tão ruim que não possa. Estava ruim, passando fome, então ele preferiu, em vez de voltar para sua terra, para sua parentela, ele preferiu ficar na terra, se juntar com o pessoal da terra, grudar, literalmente é grudar, cimentar. E aí, diz assim, se agregou, né, a um dos cidadãos daquela terra, e estes cidadãos fizeram o quê? Mandou ele para as fazendas. Aí, na minha Bíblia está assim, para guardar os porcos. Não, não era para guardar os porcos, era para alimentar os porcos. Ele agora, o trabalho dele era alimentar os porcos. Todo trabalho a gente diz que é um trabalho digno. Todo trabalho é um trabalho digno. A gente nunca diz que um trabalho é coisa indigna. Mas ele está numa terra distante, porque na terra dele não cuidaria de porcos. E ele começa a fazer aquilo que ele sabe que não era para fazer. Cada vez mais longe. E não é só isso, o texto continua dizendo o seguinte, ali, verso 16, ele desejava. Essa expressão desejava é aquelas paixões mais profundas e íntimas. Só que normalmente essa palavra está relacionada a desejos pecaminosos. Né? Um homem desejou uma mulher, a mulher desejou um homem, ou cobiçou alguma coisa. Então, normalmente essa palavra tem esse sentimento. Agora, transfira esse sentimento. Qual era o trabalho dele? Alimentar porco. Ele estava com fome. Então, esse mesmo sentimento, agora ele tinha para querer comer a comida de porco. Você já viu uma comida boa, gostosa, de repente um brigadeiro? Um brigadeiro não é comida, né? É uma sobremesa, uma torta. Aí você fica assim, ou uma comida bem especial. Aí você fica assim, Agora você consegue imaginar alguém imaginando a comida de um animal e desejando? Passa pela sua mente? Não passa, porque a gente não teve fome. Às vezes a gente sente a barriga roncar, mas barriga roncar é fome, irmãos? Não é. Não é. Nunca foi. Talvez a gente consiga entender melhor um animal de estimação. Com animal de estimação, um cachorrinho, um gatinho, às vezes a gente vai no supermercado e a gente compra lá uma ração que diz ali tem sabor carne, sabor frango, sabor peixe. Não é assim? Tem lá sabor isso. E aí você até, tá ficando uns negócios mais chique, né? Imagine você olhar para aquela ração lá, o Bonzo, ou aquelas uíscas de gatinho, e você babar por aquilo ali. Eu vou comer isso aqui. Você consegue agora captar um pouco do que o filho pródigo estava querendo? Eu pergunto para vocês, ele estava numa situação humilhante ou não estava? Sim ou não, queridos? Sim. É porque a palavra porco faz com que a gente fique, não, eu nunca vou comer comida de porco. Pastor, eu jamais vou comer, porque na nossa cultura, comida de porco é lavagem. Só que aqui não é lavagem. Tem algumas traduções mais modernas que dá até bolotas de não é. No original é a ração que eles tinham. E normalmente, queridos, olha só, quem cuida de animal e cria para abater, alimenta os bichos com as rações regradas. É ou não é verdade? São as rações. Então, por isso que eu pedi para os irmãos imaginarem as rações, os alimentos dos animais. E aqui ele fala assim, ele desejava se fartar, ou seja, encher a barriga. Literalmente, se encher a barriga com as alfarrobas que os porcos comiam. Na verdade, era uma fruta parecida com uma alfarroba, comprida. Hoje alfarroba é coisa de rico, né? Você faz, quem não usa chocolate, faz a alfarroba, o chocolate da alfarroba e tal, é caríssimo. Você não consegue associar alfarroba, mas alfarroba... Quando eu era pequeno, você já ouviu
Olha só, vou falar de uma comida, abóbora. Por favor, não estou dizendo que a abóbora não presta. Mas você já ouviu a expressão que a abóbora é comida de porco? Quanta coisa dá para fazer com a abóbora? Para fazer coisa boa, salgada, para fazer doce, né? Doce de coco com um pouquinho de abóbora e doce de abóbora. Mas essa expressão, por quê? Porque antigamente, lá no passado, a abóbora era dar para os porcos. Depois se descobriu que a abóbora tinha tal, nutrientes e tal, e foi elevado. Então, para nós hoje, o você falar isso parece que você está esnobando, né? Não, a abóbora é comida de porco. Que isso, pastor? Então, imagine você, os antigos, na sua infância, ouvindo da abóbora. Por isso que muitos dizem, não quero isso não sei se é doce, você bota sal, mas continua doce o negócio. Você não come muito aquilo, mas imagine, ele queria comer aquelas frutas que entregava para os porcos. Então, eram rações selecionadas, bem bonitas, para os porcos, e os porcos comendo aquilo ali. E ele queria encher a barriga e não conseguia. E aí, queridos, a Bíblia diz, e é essa parte aí, daí em diante, que eu começava a chorar lá. Por quê? Eu acho que não vou chorar aqui não, mas aqui diz assim, então, verso 17. Caindo em si. No original veio dentro de si mesmo. Sabe quando você está fazendo alguma coisa e de repente pare? A gente fala de insight, né? Teve um. Por que eu estou fazendo isso? Já viu isso? Você está fazendo, de repente você para. Qualquer coisa que você esteja fazendo, você está lendo, você está cantando, você está ouvindo o jornal e a sua mente está longe. Às vezes a gente não está assim? Está lá, está a televisão, está a música, as pessoas estão conversando com a gente está conversando também, a gente está conversando, mas está pensando. E de repente, não, por que eu não pensei nisso? E o que era? Literalmente, a Bíblia foi traduzida por caiu em si. Mas no original veio dentro de si mesmo. Ele olhou lá para o seu interior. Talvez ele imaginou ele querendo comer. Literalmente, ele queria encher a barriga. Tá de barriga cheia. Com as abóboras. Com as rações. Que entregava para os porcos. As alfarrobas que entregava para os porcos. Não é alfarroba. Era parecido com uma alfarroba. Porque alfarroba a gente conhece, é uma outra fruta com nome estranho. Que se eu falar aqui, que isso? Mas é parecido com alfarroba. E a Bíblia traduziu como alfarroba porque é o mais próximo que a gente conhece. Queria comer aquilo ali e não conseguia, porque a comida é para a criação do abate. Você pode meter a mão na comida que vai criar um animal para o abate? O dono da fazenda deixa? Não deixa. Por isso ele queria e não conseguia, porque ninguém lhe dava nada, porque na visão que ele estava caindo em si, os porcos eram mais importantes do que ele. E aí ele cai em si, e ele pensa e diz assim, quantos trabalhadores assalariados, no original é assalariados, do meu pai, tem pão com abundância, aí está traduzido por fartura, abundância, abundância, abundância. E aqui ele diz assim, e eu aqui morro, literalmente, estou sendo destruído, estou perecendo. Perecendo o quê? De fome, de escassez, de não ter o que comer. Aí, olha essa parte, eu sempre imaginei essa outra parte, ele inventando uma desculpa para o pai. Eu nunca imaginei ele arrependido. Eu acreditava que ele se arrependeu depois, quando o pai o abraçou. Aqui eu imaginava assim, ele se dobrou e não, eu vou voltar para o meu pai. Trabalhar para o meu pai é melhor do que o que eu estou vivendo aqui. Eu achava assim, irmãos. Mas no original não é isso. Ele se arrependeu.
No original ele se arrependeu profundamente. Sabe o que ele diz aqui? Esse texto aqui diz assim: levantar-me-ei e irei ver com meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos trabalhadores. Eu quero ler palavra por palavra para você entender no original. Ele diz assim: levantar-me-ei e vou partir desta vida. Que vida? Que ele estava vivendo. Eu vou partir dessa vida. Eu não vou viver mais essa vida. Sabe quando você diz para você mesmo: eu não vou viver mais assim. Eu não vou fazer mais isso. Eu vou mudar. Eu vou lutar e vou vencer. Não é assim que a gente fala conosco mesmo? Sim ou não, queridos? Não, eu vou mudar. Eu vou partir dessa vida. Aí o texto continua dizendo: e direi, né? Vou dizer ao meu pai: Pai, eu errei. Eu errei o caminho. Eu estava errado. Aqui diz assim: eu pequei. Não. No original é o filho dizendo: Pai, eu errei. Eu errei o caminho. Eu estava errado nos meus sonhos e nos meus propósitos. Eu pergunto para você, se eu parasse só até aqui, isso é arrependimento ou não é? Mas continua, não para nisso. O filho cai em si. Eu errei o caminho. Eu vou dizer para o meu pai que eu errei o caminho. E ele continua dizendo o seguinte: pequei contra, errei o caminho contra o céu, diante do céu e diante do Senhor, diante do Senhor Pai. E continua dizendo o seguinte: já não sou digno. No original é: já não sou mais merecedor. Já não sou mais merecedor. Já não sou mais próprio. De quê? De me chamar de teu filho. É como se ele dissesse assim: Pai, não tem perdão para mim. Não tem mais. E ali que eu comecei a chorar. Já não sou merecedor de ser chamado teu filho. Não, não sou. Eu não sou digno de perdão. Por isso ele diz assim: eu vou falar com meu pai. Pai, eu não sou mais seu filho. Eu pergunto para vocês: tem algum pai que ama seu filho, que vai virar o rosto para o seu filho? Você consegue imaginar? E eu fiquei tentando imaginar o meu filho vindo longe, porque o texto está dizendo que o pai avista de longe. E essa palavra avistar é percebeu pelos sentidos e observou de longe, vindo fedido, sujo, destruído, de porco. E a Bíblia fala que o pai veio correndo. De longe o pai avistou: é o meu filho. Eu fiquei imaginando assim, já falei aqui para vocês, eu nunca imagino meu filho sair da igreja, mas ele pode sair. Nunca estou educando ele para isso, mas pode ser que ele saia. E eu fiquei imaginando ele vindo de longe, sujo. Eu não vou querer ouvir desculpa dele, porque ele aparecer lá significa que ele está voltando. Significa que ele está arrependido, queridos. Para o pai que todo dia olhava, e um dia está vendo um mendigo, e ele vê a forma daquele mendigo, ele sabe quem é. É por isso que a Bíblia fala mais na frente que o pai veio correndo. Eu fiquei imaginando meu filho vindo sujo. E fiquei imaginando meu filho falando isso: Pai, eu não sou mais seu filho. O senhor não precisa me chamar de meu filho. Eu sou indigno. Eu errei o meu caminho, Pai. Eu escolhi um caminho errado, Pai. Eu não sou merecedor do seu nome. Foi isso que o filho falou. Eu não sou. Primeiro ele pensou: eu vou dizer para o meu pai. E ele disse, ele não disse aqui, queridos? Ele disse: Pai, eu não sou merecedor do Senhor me chamar meu filho. Eu sou indigno. Percebe como é que é mais profundo? E aí, sabe o que acontece, queridos? Essa fala que ele diz ali,
trata-me como um dos seus trabalhadores, ele está pedindo, né? Faze-me como um dos seus assalariados. Me dê um emprego, pai. Só que ele não ia chamar mais o pai de pai. O Senhor pode me dar um emprego? Deixa eu fazer uma pergunta com todo carinho aos irmãos aqui que são pais e mães. Sei que a gente jamais vai criar os nossos filhos para o caminho errado. Jamais. Mas eles podem errar como a gente errou também. Mas você consegue imaginar o seu filho dizendo: pai, eu não sou mais seu filho. Eu fiz muita coisa errada. Não sou digno de o Senhor me chamar como filho. O Senhor pode me tratar como um trabalhador? Você vai tratar como um trabalhador, querido? Querida? Você vai dizer: eu te avisei? Não é a hora. Existe um momento que tem a hora da gente dizer: filho, eu te avisei, filho. Mas existem outros momentos que não é a hora. Seu filho faz alguma coisa de errado e você diz: não faça isso, não faça isso. Aí ele cai, bate, quebra a cabeça, está lá estirado. Você vai dizer: eu não te avisei? Você não vai falar isso. Você vai levar ele para o hospital. E se o médico falar: olha, é de vida ou morte, talvez ele não resista, você vai pedir oração. Não é assim que a gente faz, irmão? Mas ele desobedeceu. Mas você podia dizer: ele desobedeceu, a culpa é dele. Não é a hora. Sabe por que não é a hora, queridos? Porque quando a gente ama, o que mais a gente quer é que a pessoa mude. E nessa hora, o pai de longe está vendo um mendigo voltando. E esse mendigo voltando era alguém que ele conhecia. Desculpa falar mendigo, queridos. A Bíblia fala que a nossa vida para Deus, a nossa justiça é um trapo de imundície. Diante de Deus, irmãos, com todo respeito, nós somos mendigos. Por mais que a gente tenha uma boa casa, um carro, uma boa roupa, recursos, às vezes a gente tem condições boas, mas, por favor, não quero ofender alguém aqui. Ninguém eu quero ofender. Mas quem somos nós diante de Deus? O que temos que não é dele? O que estamos gastando, torrando, jogando fora de maneira errada que não é dele? O meu carro, minha casa é dele. O que vocês têm é dele. A gente sabe disso e você sabe disso. E às vezes a gente erra e vai longe, e vai insistindo, porque vai dar certo, porque agora vai dar certo. E eu vou me juntar com os da terra aqui, mas eu não volto. Ele só voltou porque o mundo dobrou ele. E às vezes precisa acontecer isso conosco, precisa alguma coisa dobrar, e vai dobrando. E se a gente tem um caráter mais firme, um caráter mais duro, a dobra tem que ser muito mais dura, porque a gente não dobra facilmente. Concordam comigo, queridos? Se a gente é firme, irresoluto, a gente não muda, tem que vir, tem que dobrar, tem que fazer força, a pior, para poder nos dobrar. Um dia eu fui fazer uma visita a um senhor que os filhos, ele falava ódio, e alguém falou: pastor, faz uma oração com aquele homem não falava nada, estava para morrer, câncer em fase terminal, nada. E eu falava assim: aceita Jesus, deixa Jesus mudar a sua vida. E ele deitado na cama, ele olhava para mim sério. Obrigado. E ele dizia assim, disseram para mim: pastor, ele não consegue mais falar, mas quando ele falava, ele zombava de Deus. Zombava de Deus. E aquela expressão, eu falei assim: eu vim aqui em nome de Deus. E eu fui falando para ele.
Até que uma hora eu disse, eu não sei como é que foi a sua vida no passado, mas não foi Deus que machucou você. Ele te ama. Na hora que eu falei isso, aquele senhor que estava com o rosto fechado, o semblante mudou e os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele não me respondeu, porque ele não falava, eu só vi a fisionomia. Eu disse assim, eu posso. Aí eu falei mais coisas e falei assim, eu posso orar com você? O Senhor me permite eu fazer uma oração pedindo para que o Senhor aceite a sua vida, porque eu vou para o céu, eu quero ir para o céu, e eu estou fazendo esse convite para o Senhor. Ele não me respondia, mas os olhos dele estavam cheios de lágrimas, e eu entendi que era para eu fazer a oração, e eu fiz. Fui embora, depois de algum tempo ele faleceu. E eu quero ir para a parte final, para que vocês entendam o seguinte. Verso 20, levantando, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Quando seu pai o avistou, percebeu pelos sentidos, observou. E quando ele observou, ele viu o filho, limpo ou sujo? Sujo, imundo, como um mendigo. Vindo longe, bem longe de distância, bem longe. E aí a Bíblia diz que ele compadecido, essa palavra compadecida, é por isso que eu comecei a chorar, dizia no original ele foi movido pelas entranhas. Ele sentiu compaixão de dentro. Sabe quando você vê alguém que você ama muito, num leito de morte? Você sente compaixão por essa pessoa ou não sente? Se você pudesse arrancar a pessoa dali, se você pudesse orar para que a pessoa pudesse ser curada, você faria. Se você, papai, ressuscita. Esse era o sentimento que o pai quando viu o filho. E ele correu. Aqui falou que beijou, abraçou e beijou. Essa expressão abaixar no original é sair de um lugar mais alto e ir para um lugar mais baixo. E abraçar. O pai era rico. Mas ele saiu do lugar dele. E veio nessa terra morrer por nós. E essa expressão beijar é beijar ternamente. Beijar com muito carinho. E eu falei para a Nígia hoje, eu fiquei imaginando se fosse o meu filho voltando. Eu faria isso, irmãos. Abraçaria ele, beijaria ele, imundo que fosse, e me lembraria desde os momentos dele como pequeno. E aí, nesse sentimento, o filho fala, pai, eu errei o caminho. Eu estava errado nas minhas ideias. Errei diante do céu e diante do Senhor. Eu não sou mais merecedor. Não me é mais próprio ouvir que eu sou seu filho. Você consegue imaginar Deus ouvindo isso da gente? Aos pais aqui, você consegue imaginar seu filho falando isso? Será que você realmente, filho, você errou? É isso que você vai falar, irmãos? Não vai. Jamais vai falar isso.
E o filho não terminou de falar, porque a intenção dele era falar, deixa eu trabalhar para o Senhor. Nessa hora o pai, ele fala aos seus servos, essa expressão aqui, trazei depressa a melhor roupa, no original não é assim. Peguem o meu filho e levem à posição da primeira honra. A gente, quando pede perdão, os outros falam assim, tá, eu perdoo, mas eu não quero fazer mais nada com o senhor, pastor. Deus não age assim. Leve o meu filho e coloque ele na posição da primeira honra que ele tinha. Vistam ele. Coloquem no dedo dele o anel de honra dele. Amarrem os sapatos nele. Sabe aqueles servos trabalhando para os donos? Vestindo, né? Quando você vai numa loja chique, você vai vestir um terno, a pessoa que veste você. Não é assim? Te acompanha. É isso que o texto está dizendo. Vai, leva o meu filho para a primeira honra. Preparam ele, um banho, arrumem ele. Coloque um anel de honra, porque ele é o meu filho. Percebe como a história do filho pródigo é mais profunda do que a gente conhece, irmãos? Eu tenho 41 anos de igreja. Em torno de 32 anos de batismo. Com todo respeito a tudo que eu já ouvi na igreja, eu nunca ouvi alguém falando assim. Deus perdoa. E Ele leva a gente para a primeira honra. E eu quero fazer esse apelo a vocês. Um dia eu falo do filho mais velho, mas às vezes a gente se torna o filho mais velho. Às vezes a gente não acha que o outro não se arrependeu. Mas nesse ponto, queridos, todos nós em algum momento, ou a gente foi o filho pródigo, ou a gente pode estar sendo o filho pródigo. O que eu quero dizer para você é que não importa o que você fez. Hoje eu consigo entender isso. Antes, eu apenas falava porque eu me acostumei a falar. Como pastor, a gente sempre fala, Deus perdoa, pode voltar que o Senhor vai te abençoar, que o Senhor vai te perdoar, mas hoje, aprendi realmente que Deus perdoa. Que Ele não fica dando oportunidade para a gente ficar falando, não, Senhor, o Senhor não precisa me perdoar. Coloque no filho, coloque ele na primeira honra, na honra que ele tinha. Coloque um anel nele, vistam ele, botem as sandálias, amarrem as sandálias nele e traga para cá. Vá. Será que alguém aqui precisa entregar sua vida ao Senhor? É verdade que a gente não precisa ir para uma terra distante, mas às vezes a gente vai. A gente não precisa se afastar dos caminhos do Senhor, mas às vezes a gente vai. Mas o meu apelo no seu coração é que realmente Deus lhe perdoa, Deus me perdoa. Ele nunca vai jogar na nossa cara. Eu te avisei, eu te disse.
Você quer aceitar esse Deus de amor? Nós vamos ouvir uma música. E eu vou fazer um apelo para você, a todos. Porque mesmo aqueles que não estão fora do caminho do Senhor, às vezes a gente erra. E o perdão a gente precisa de Deus. Realmente, a gente precisa cair em si. Olhar para dentro de nós. Quando o filho diz que o meu filho estava morto e reviveu, no original é tão profundo. Meu filho estava morto e agora ele está numa condição moral melhor. E eu falei para a Nídia, sabe o que é essa condição moral melhor? Foi traduzido por reviveu. Aí eu falei, sabe o que é, Nídia? Que essa condição melhor, moral melhor, que ele moralmente agora está melhor? Aí ela, o quê? É porque o filho percebeu aonde estava. Quantas vezes a gente está fazendo algo de errado e a gente não acha que é ruim, que é errado. Não precisa isso tudo, pastor. Para quê? Até que cai em si. E essa expressão de cair em si é o que o pai estava dizendo. Ele estava morto, mas agora ele está numa condição moral melhor. Não era porque o pai colocou ele com o anel que ele estava melhor. Foi porque o filho veio, andou. Olha como é que é profundo as coisas de Deus. Agora você consegue imaginar Jesus falando isso? Há 2000 anos atrás. Para uma sociedade rígida, dura, que provavelmente nunca tinham conhecido um pai de amor. Pergunto para vocês, tem como odiar Jesus? Tem como sentir ódio de alguém tão bom, tão manso, que mesmo não tendo estudado nas escolas judaicas, tinha uma sabedoria que os outros não tinham? Presta atenção nessa letra. E se o Espírito Santo mexer no seu coração, eu vou convidar você para você ficar em pé. Se você deseja sempre voltar para Deus. E ao final nós faremos uma oração de entrega.
parte final, quando diz que meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. No original, o perdido, meu filho saiu inteiramente do caminho, mas ele foi achado, depois de tanto procurar. Queridos, Deus tem nos procurado todos os dias e hoje encontrou a gente. Não somos mais merecedores de sermos filhos de Deus, mas Ele nunca virou o rosto para nós. Agora Ele nos leva para a primeira honra, a honra que Ele sempre quis que a gente tivesse. É lógico que lá no céu nós vamos entender plenamente o que é isso. Mas hoje, o Pai do Céu pode começar a restaurar a minha e a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, o Senhor é um Deus de amor. O Senhor mostrou que nos ama. A gente, com os nossos caminhos, nossos pensamentos, nós queremos gastar aquilo que é do Senhor, achando que é nosso. E às vezes a gente gasta a nossa vida, gasta os recursos que o Senhor nos dá, com coisas que não é para Ti, Senhor. Mas ajuda-nos a voltar para dentro de nós mesmos. Nos ajude a olharmos para dentro de nós. E a imaginar que os anjos dos céus e outros vivem melhor do que a gente porque servem a Ti. Nos ajude a voltar, Senhor. Porque de longe o Senhor entende a mudança do nosso coração. De longe o Senhor conhece os nossos pensamentos mais profundos. E o Senhor sabe que os nossos corações hoje estão amolecidos pelo Teu Santo Espírito. Que todos esses irmãos e irmãs, rapazes e moças, jovens ou adultos, que essa palavra não volte vazia para o Senhor. Que o Senhor possa tomar o nosso coração. Que o Senhor possa, que está amolecido, que o Senhor possa formar um novo coração em nossa vida. Que o Senhor nos leve para a primeira honra por causa do Seu amor, não porque nós merecemos. E que a alegria no céu, quando o pecador se arrepende, possa ser essa alegria que os anjos e outras pessoas sentirão ao vermos andando diante da Tua face. Agora nos despeça em segurança, abençoe ricamente a Tua igreja aqui, abençoe cada filho e filha do Senhor, porque por esse texto, Pai, os que estão na igreja e os que estão fora são os Teus filhos. Talvez os mais novos, outros mais velhos, mas nós somos os Teus filhos. O Senhor ama os mais velhos do mesmo jeito que os mais novos. Por isso, nos ajude, nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.